Que a paz do Senhor seja com todos nós. Pra quem não me conhece, meu pseudônimo é Samuca010k. Eu gravo vídeos aqui pro YouTube de pregação. E hoje eu tenho uma palavra especial para cada um de nós. Eu ainda sou novo nessa coisa de gravar, então peço um pouco de atenção de cada um de vocês. E que deem ideias de mais conteúdo aqui pro canal relacionado a pregações, a palavras que vocês gostariam de saber. Ou pelo menos saber uma explicação diferente da palavra. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. A palavra de hoje se encontra lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, onde diz bem assim: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E a outra palavra de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, onde diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então, por que eu trouxe em específico essas duas palavras? Mas afinal de contas, por que eu trouxe exatamente essas duas palavras hoje? Porque Deus tocou no meu coração em relação a essas duas palavras. Tem mais uma depois, mas também está relacionada a essas três. Então eu resolvi trazer este vídeo hoje. Como vocês sabem, muitas vezes a gente se sente um pouco confuso em relação ao o que fazer, como fazer e quando fazer. Seja uma forma de se portar, uma forma de se impor, o que falar, o que dizer, qual decisão tomar. Porque muitas vezes em nossas vidas a gente se encontra meio que numa encruzilhada, onde tem três caminhos e a gente não sabe exatamente para onde ir. Se a gente pega o da esquerda, o da direita ou segue reto. Justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que é sobre essa questão da gente querer escolher o nosso caminho. Aqui em Provérbios 16:9 diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que saber de tudo. Ou então, muitas vezes a gente até pensa que a gente tem que estar sempre com a resposta na ponta da língua, com a decisão já pré-pronta, pré-conduzida, pré-criada. Mas na real não é assim. O dirigir dos nossos passos não cabe a nós, mas sim a Deus. Mas é claro, a partir de quando a gente tenta se opor à vontade de Deus e a gente tenta traçar pelos nossos próprios caminhos, isso acaba causando um certo conflito em nós, onde a gente realmente se depara com duas opções fáceis de escolher, onde é só a gente seguir reto e ignorar os caminhos da esquerda e da direita. Porque Deus já tinha nos falado, segue reto. Mas por a gente achar que a gente sempre tem que estar com a resposta na ponta da língua e já pré-pronta, muitas vezes a gente acaba esquecendo de considerar um fato muito importante. E que deveria ser, assim, colocado sempre à frente, que é que a vontade de Deus é que tem que ser feita e não a nossa. Pois assim como sabemos, não vivemos para nós mesmos, mas sim para Deus. Assim como diz lá na palavra de Deus, em mim não vive eu, agora Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, essa ação de achar que a gente tem que estar no controle das coisas, que a gente tem que tomar as atitudes, claro, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que se esforçar e buscar sempre fazer o que é correto, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, mas fazer o que é da vontade de Deus. Então, qual o ponto-chave aqui? Enquanto a gente estiver correndo atrás de a gente traçar os nossos planos, nunca vão sair do papel. Às vezes até é a vontade de Deus que a gente faça aquilo em específico. Que a gente realize aquele sonho, consiga concretizar aquele plano, fazer ele sair do papel. Às vezes também é plano de Deus, mas na hora errada. A hora que a gente está tentando aquilo é a hora errada. Então isso na real é um ponto para a gente tomar muito cuidado. Para se a gente está fazendo a nossa vontade, buscando fazer o que é da nossa vontade, ou da vontade de Cristo. Isso está diretamente ligado aos nossos passos, ao nosso caminho, à nossa caminhada cristã. Não adianta a gente achar que a gente pode se opor a Deus, se opor à vontade de Deus. Não dá, Ele é Deus, nós não. Assim até parece besteira, tipo, não, quem vai querer se opor a Deus? Quem vai querer não fazer a vontade de Deus? Mas muitas vezes a gente faz isso sem querer, e isso é um ponto pra gente tomar muito cuidado. Pois da mesma forma que o dirigir de nossos passos não condiz a nós mesmos, mas sim a Deus, então
o nosso traçar planos, fazer metas, criar objetivos, também não condiz conosco. Não está inteiramente ligado conosco, e sim com Deus. Parece até meio confuso dizer isso. O nosso próprio dirigir dos passos não convém a nós, mas sim a Deus? Sim. Não significa que a gente não tenha que tomar atitudes. Não significa que a gente não tenha que correr atrás de fazer as coisas certas. Mas significa que cada passo, cada ação parece muito difícil, mas na real não. Conforme a gente vai exercitando isso, vai treinando isso, literalmente como no exercício, a gente reforça os pontos que a gente tem mais dificuldade. Assim também é nessa questão de entregar as coisas na mão de Deus e deixar Ele guiar. A gente vai treinando, exercitando isso. Chega um momento que a gente pega e fala, olha, seguinte, Deus, eu não sei o que fazer direito, mas que seja feita a tua vontade, acima da minha. Se não for da tua vontade, não deixe que se realize. Por assim como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, numa parte do versículo, que está dizendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E como eu gosto de dizer, se é boa, não é ruim. Se é perfeita, não tem erro, nem brecha para falha ou para erro. E se é agradável, não vai nos desagradar. Pode parecer doloroso na hora às vezes, mas nem sempre também. Mas imagine assim que às vezes a vontade de Deus, o plano de Deus para nós é tipo uma injeção. Tem vezes que assusta a gente pensar nisso. Pô, vai doer, é uma injeção, é dolorosa. Imagina uma bezetacil. Quem vai pra tomar uma bezetacil e fica de boa? Eu pelo menos me tremo todo. Mas a partir de quando a gente reconhece que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável e que não é pro nosso mal, pelo contrário, ela vem pra bem, então a gente sabe, pô, é uma bezetacil, é uma injeção, mas a gente sabe que é pra cura. É uma dor com propósito e não sem propósito. Não é para nos ver sofrer, mas para nos ver curados. Pois assim como está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Portanto, os planos de Deus para nós, pode ser que na hora a gente só vê o que está diante dos nossos olhos. Assim como uma parte de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, uma parte do versículo que diz: Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então qual é o ponto aqui? Muitas vezes a gente tem se preocupado demais com o dia de amanhã. Quando o amanhã, na real, o amanhã não pertence a nós. Sinceramente, a gente tem que pensar no hoje, em como melhorar hoje, no que fazer hoje. Não significa que a gente não possa, por exemplo, amanhã eu vou no mercado, ou então amanhã quando eu for trabalhar, ou amanhã quando eu for para a escola. Significa que a gente não pode também pensar no dia de amanhã. É até prudente a gente também pensar no dia de amanhã, mas não ficar cogitando demais. A gente pode. É um pensamento um pouco superficial, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pois Deus, o dia de amanhã pertence a Deus. A gente tem que se lembrar também que talvez nem haja um dia de amanhã. Não é tentando apavorar ninguém, mas ninguém sabe quando Deus volta. Então é por isso que a gente tem que pensar no hoje, como melhorar hoje, em como se firmar mais com Deus hoje. Muitas vezes a gente está pensando tanto nos planos e amanhã e como daqui a um ano, como eu vou estar. Nossa, mas a escola está acabando, o que que eu vou fazer depois disso? Nossa, mas assim, fui mandado embora do emprego, o que que eu vou fazer? Muitas vezes a gente tem se preocupado muito em tentar achar como traçar um caminho para a gente fugir de muitas coisas ou para a gente saber como guiar a nossa vida. Mas é justamente aqui o ponto. Não é nós que guiamos a nossa vida, é Deus. Não adianta a gente ficar pensando, fui mandado embora do emprego, as dívidas aumentou, o que que eu vou fazer? A escola tá acabando, o que que eu vou fazer depois das aulas? Eu vou arrumar um emprego? Eu vou fazer um currículo? Onde? Quando? Como? De qual forma? Não adianta a gente ficar pensando assim. O que adianta é o quê? A gente falar com Deus, entregar nas mãos de Deus o rumo de nossas vidas e deixar, que não significa que a gente não tenha que também fazer a nossa parte, mas deixar Ele moldando, Ele e traçando o nosso caminho. Não é a gente que traça o nosso próprio caminho, é Deus. Então, em vez da gente tentar
tomar as nossas próprias atitudes, a gente deve confiar um pouco mais em Deus, entregar mais nas mãos de Deus e deixar que Ele vai traçando, que Ele vai guiando, porque Ele vai dando o rumo certo. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus, Deus vê tudo, pois Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele é onipotente. Ele pode tudo, até o que parece impossível. Para Deus é possível, pois Deus também é o Deus do impossível. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu, mas também está aqui no nosso coração e também está aqui na terra, conosco. Então o ponto aqui é, o amanhã, deixa para Deus. O daqui a pouco, deixa para Deus. Bora pensar no agora. Não é que a gente não deva se planejar, não deva cuidar de algumas coisas, mas não ficar ansiosos por isso. Se a gente ficar sempre pensando só no dia de amanhã e não focar no hoje, não vai servir mais do que poço de ansiedade pra gente. Quanto mais a gente pensar no amanhã, no depois do amanhã, no ano que vem, mais a gente vai ficar ansioso antes da hora. Às vezes a gente planeja ir para um lugar, não dá, tem um imprevisto, a gente vai para um lugar que a gente faz algo melhor. A gente pensa fazer um plano, a gente traça um plano de negócio, a gente traça um plano de, por exemplo, para quem trabalha já de uma forma mais executiva, traça um plano de negócio ali bem elaborado, cheio de detalhinhos, acontece totalmente diferente e dá muito melhor. Por quê? Porque não está em nossas mãos o controle dos nossos passos, e sim nas mãos de Deus. Isso significa que todas as vezes sempre vai estar tudo 1 milhão de maravilhas? Não, tem momentos que vão ser difíceis. Mas também está escrito isso na palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este, em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Entende? Então, tanto dia bom provém de Deus, quando tudo tá maravilhoso, tá mil maravilhas, parece que nossa, que é um mar de delícias. Mas também quando o dia mal vem, onde tudo parece estar dando errado, onde parece que as coisas a gente tenta, traça plano, mas parece que não sai do lugar, também é justamente por isso. Porque muitas vezes não tá saindo do lugar porque não é da vontade de Deus aquele plano que a gente tá traçando. Aquele caminho que a gente tá tentando seguir não é de Deus, então por isso que não tá saindo do lugar. Justamente porque Deus não quer ver você errando ou você se enfiando em uma coisa que pode afastar você dele ou que pode ser ruim para você no futuro, mesmo que ao nosso ver, ao nosso plano, segundo a nossa mente e o nosso coração, pareça que vai ser maravilhoso. Mas Deus, Ele sabe de tudo, não só do presente, também do passado e também do futuro, pois Ele é o Deus do presente, do passado, do futuro, onisciente, onipresente e onipotente. Então, o ponto principal aqui é: as coisas não devem ser feitas ao nosso querer. A gente não deve ficar se preocupando tanto com o dia de amanhã, com traçar planos. Claro, não significa que a gente não deva fazer planejamentos, mas não se deixando levar demais por isso, pelo eu planejar, pelo eu quero, pelo eu tenho que fazer. Foca primeiro no hoje. O amanhã quem controla é Deus. Entrega nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu dia de hoje. Eu entrego em tuas mãos meus pensamentos, meus sentimentos e todo o rumo de hoje. Guia conforme o teu querer. Feita seja a tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Pronto. Mas fala isso com fé, com perseverança. Porque quer seja uma injeção ou quer seja um beijinho, provém de Deus. Então, é para bem, não para mal. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, tudo estando nas mãos de Deus, tudo vai fluir conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para dar uma reforçada ainda melhor e mais forte nisso, lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, diz:
tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Portanto, Deus já traçou o nosso caminho. Deus já traçou um propósito pra gente. E Ele tá chamando a gente a cada instante, não é só a cada dia, não é só a cada hora, nem a cada minuto, é a cada instante, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Ele está nos chamando para viver conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, para viver os planos dele para nossa vida, para viver os propósitos que ele tem para nós. E os pensamentos de Deus muito maiores são do que os nossos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 9. Então, em vez de se preocupar com o dia de amanhã, que ainda nem chegou, em vez de ficar traçando milhares de planos para o futuro, bora focar no hoje. Bora focar em pedir para Deus nos fazer entender quais são os planos dele para nós, os propósitos dele para nós, qual é a vontade dele. Pois fazendo o que é da vontade dele, a gente vai estar caminhando passo a passo no propósito que Deus tem para nossa vida. Amém? Espero que essa palavra tenha ajudado alguém. E caso tenha gostado, essa palavra tenha tocado no coração de vocês, não é um pedido, é só porque caso vocês queiram, deixa um like, se inscreve no canal para receber mais palavras como essa e ativa o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém para espalhar essa palavra. Vai que alguém também, algum amigo, algum colega também esteja precisando dessa palavra. Fechou? Então é isso. Muito obrigado, maninha. Muito obrigado, maninho, por ter assistido até aqui. Deus abençoe grandemente e infinitamente a vida de cada um de nós. E caso não veja mais os vídeos aqui do canal, te vejo no céu, maninho. Te vejo no céu, maninha. Fiquemos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!